Beats by Dallas, make it hurt. Beats by Dallas, make it hurt.
These battles make it hurt. Boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Jai, está começando aqui mais um Papo de Deus. Aqui o Papo é de Deus. E hoje nós estamos com um tema aqui escatológico. Você que tem aí suas dúvidas sobre escatologia, já mande. Também, aproveitando aqui a deixa, já pega esse link, já compartilhe aí para o máximo de pessoas que você puder. No grupo da família, nos seus grupos. Convide as pessoas a estar aqui conosco. Desde já também já agradeço a sua presença aqui conosco. E já deixa aquele like também. E hoje já pegue papel, caneta. Você que quer fazer as perguntas, já pergunta aí, que hoje o tema aqui é um tema polêmico, é um tema atual, mas tem um pastor e teólogo aqui que ele está pronto aqui para tirar a sua e as nossas dúvidas. Amém? Passar aqui a palavra para o meu amigo Luia. A paz do Senhor, boa noite. Como a gente sempre fala, né? Toda segunda é algo novo, né? O Senhor tem nos renovado, tem trazido muita coisa boa pra gente, assim. E a finalidade é transformar pessoas, né? A gente não traz placa de igreja, a gente chama todo mundo, né? Que o Senhor nos traz. Então, assim, Deus não une pessoas, une propósito. Você não tá aqui porque você quer ou porque a gente quer. Eu creio que foi Deus que colocou. Eu já tinha planejado esse dia, esse horário para o Senhor estar aqui com a gente. E eu creio que Deus vai te usar, né? Amém. E eu creio que através do que for falado aqui, pessoas vão ser tocadas, né? Eu creio que pessoas vão ser reavivadas, aí vai trazer um renovo para muita gente que está bem caído, né? E nem precisa agradecer os nossos patrocinadores que já estão passando aí, vocês já estão acostumados. E é isso aí. Agora passar a bola pro nosso... Aproveitar aqui, Luia, mostrar aqui que o Papo de Deus tá de cara nova, né? O nosso já entrou o ano, aqui. já entrou o ano de cara nova, graças a Deus. Deus tem nos surpreendido muito. E agradecer aí o Ed, a Silvia. O pastor Silvino que apresentou eles pra gente aí. Nosso amigo Duda, onde nós fazíamos antes. É um parceiro também, tá junto conosco. A Coca tinha até profetizado também, né? A Coca, a outra missionária, falou, o ano que vem, prepara que o negócio vai crescer. Deus, não tem como você estar no caminho e não acontecer algo diferente. Você viu, cresceu tanto que a escada dobrou umas 3 vezes, né? Pra chegar aqui dá trabalho. O Baby não tem problema, né, meu? Não, o Baby é atleta. Cada passo é 5 degraus, então não tem problema, né, Baby? Luia, antes de passar a palavra pro nosso convidado, vamos dar boa noite aqui pro nosso pessoal. Aqui o Matheus, a sua digníssima aí. Minha galega foi a terceira a entrar hoje, hein? A minha falou que não ia entrar não, que ia estar na academia. Olha só.
mas deixou uma responsável, que minha filha tá aqui. A Rafaela Marques. Ó, É a o nosso dentista. Ó, Ele- a gente tem um dentista aí, viu, pastor? Depois tem. Opa! Ele falou que ia vir aqui hoje pra assistir daqui, não E veio. é do lado, ele trabalha aqui do lado, ó. Não veio. Cadê? A Gabriela Donato, É a minha cunhada, cunhada, a Karina Martins, a Paz, Rafaela Pereira. da Costa. Ó, o minha Chalitão. sobrinha Chalitão também. já é. Ô, Chalitão, a gente tá com um lugar novo aqui, hein? Vem aí também, né? Sim, A Bianca Botelho. é minha filha. Gilvando, meu irmão, boa Aí, ó. noite. Maria Barros e Lucilene Severina da Silva. A Lucilene deve ser a neném, né? É. A Pelo Creuza. nome. Ó, o Hélio. Oxi, eu tô atrasado assim, é? É. Eu não tô. Elizabeth. Elizabeth é a Beth? Tá tão pequenininho. É a Beth, né? Gabriela O meu Rosa. travou Gabriela aqui, da né? Silva. Alessandra Inês. Cadê? O Luia tá milhão aqui, o Tá. mundo não tá aparecendo esses A daí, Maria não. Barros. A Maria Barros é a Coca, né? Ah, ela já colocou aqui, Coca. Oséias e Bolsas. O Ed Patriota. O Cave Dutra. Ó, o Cave tá aí. Ó, a família Osé Vai falando aqui, o meu bugou aqui, É? não tá então. Paramos no Ed Patriota. Parabéns. É, o meu aqui não tá. Quem que é o Ed? Deve ser o Ed, o dono Ah, é? daqui do Ele não espaço. põe o rosto aqui, aí fica. Quem mais? A Tatiana Agripina aqui falou que é top. Ela é top também, né? Elizabeth, a Beth falou que é ela mesmo. Ah, então Então, é isso aí. Já passar a palavra aqui para o nosso pastor, para ele se apresentar. Pastor Reginaldo Bezerra. Fique à vontade. A palavra está com o senhor. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com Prazer os é irmãos, nosso. né? Pastor, os amigos que me acompanham aqui hoje, como o Baby, a minha esposa, a irmã Marinês. Quero agradecer pelo convite, Jai, Lui, pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado por poder estar aqui, viu? E poder servi-los, né? Poder servir essas pessoas, esse povo que está aí, que eu acredito que é uma grande massa de pessoas, né, que acabam assistindo e que talvez não estejam ao vivo agora e vão assistir depois, Sim, né? sim. Bom, vou me apresentar aqui. Meu nome é Reginaldo Bezerra, sou pastor há pelo menos 27 anos, né? Uhum. Foi uma conversão rápida e uma mudança de direção assim completa, né? Bem rápida também na minha vida, porque eu me converti aos 27 anos na comunidade cristã Paz e Vida e eu era um camarada que no Parque Pinheiros, Taboão da Serra, ficava pequeno. Enquanto não fechava o último boteco, eu não ia para casa. Eu era DJ, ia pros bailes, sexta, sábado, domingo. Trabalhava muito na semana, sempre trabalhei, graças a Deus nunca tive esse problema com trabalhar, né? Mas era um cara que dava trabalho. E bebia todas, né? Os bailes, as bagunças da vida. E eu acho até importante a gente estar falando isso aqui, porque tem mulheres talvez que estejam assistindo aí, que o marido esteja na mesma situação, talvez Sim. até pior, né? Sim. Mas que há uma condição de Deus com certeza entrar, salvar, libertar e essa família ser totalmente restaurada, né? E viver dias Amém. melhores. Amém. Então, eu me lembro que a minha mãe me fez um convite para ir na igreja. Eu estava com perto de 27 anos, né? E ela estava indo na Igreja Universal e eu não gostava de crente de jeito nenhum. Eu era aquele A grande cara que massa era não gosta. contra a igreja evangélica. A grande maioria não gosta É. de gente. E aí, quando Esse eu que não gosta, comecei... vira tudo pastor. Vira. Deus pega E aí, quando eu comecei a ir na casa da minha mãe, aliás, eu ia sempre, né? Todo final de semana eu tava lá. E um dia eu comecei a chegar na casa da minha mãe e não encontrar minha mãe em casa. Aí eu ficava sabendo que minha mãe tava na igreja. Eu falava, puxa vida, a mãe tá na igreja. Fazendo o quê, né? E aí foram várias vezes assim. Até que um dia eu fui na porta da igreja. Minha mãe tava lá, congregando. E eu fiquei lá na porta da igreja de braço cruzado, olhando lá pra dentro. Falei, não é possível uma coisa dessa. De crente, igreja. E aí, rapaz, eu sei que um dia minha mãe saiu, acabou o culto, eu tava lá de fora esperando. Ela falou, ô meu filho, entra aqui, você não quer entrar? Eu falei, mãe, eu não quero saber de igreja. E aí fiquei chateado, até falei pra ela que eu não ia mais lá, né, na casa dela, por causa disso. Mas aí passou-se o tempo,
E a minha vida só foi piorando, né? Cada vez mais viciado na bebida, viciado nas noites. Aí minha mãe começou a me convidar. Um dia ela me insistiu tanto para que eu fosse da igreja. E eu disse, mãe, eu não tenho roupa, não tenho calçado, não tenho camisa para ir. Chega lá, os clientes vão ficar me olhando. E eu havia descolorido meu cabelo estava amarelado, né? Bem amarelinho. E aí ela falou, não, vamos na igreja. Eu queria que você fosse, eu arrumo uma camisa para você, que era do meu padrasto, né? Aí, de tanto insistir, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou. Porque eu indo, eles vão parar de insistir para eu ir. Uhum. E eu fui. Isso foi no dia 23 de março de 1996. Quando eu entrei dentro da igreja, eu senti algo diferente. Eu trabalhava numa empresa e essa empresa ela estava quase que quebrando, né? Eu tinha feito várias horas extras e não havia recebido, pagamento atrasado, vale atrasado, tudo atrasado. E aí a minha esposa falou assim, olha, faz um voto com Deus, entrega teu dízimo, a tua oferta, faz um voto com Deus. Eu falei, mas vou entregar o dízimo do quê? Como? Eu nem sei quanto que eu recebo. Não sei nem quando eu tenho para receber. Ah, faz um propósito com Deus. E eu entreguei naquela semana. E quando eu cheguei na empresa, a empresa pagou tudo que devia. Eu acredito que isso foi um sinal de Deus para que eu viesse a crer. Porque eu estava muito incrédulo. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a ir para a igreja. Os meus amigos falaram, Reginaldo, você vai começar a ir para a igreja agora? Eu falei, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Ah, que nada, mas você é da noite, você é dos bailes, você gosta da zoeira. Eu falei, não, eu não quero. E eu, aqui mesmo em Taboão da Serra, né? Tinha ido nos bailes aqui no Jardim Panorama, uma época complicada, né? Difícil, onde muita gente morreu. Eu passei por uma situação complicada fazendo um baile, uma pessoa chegou, assassinou um outro dentro do baile, dentro da festa. Isso, sabe, trouxe assim um desespero muito grande. Eu falei, eu não vou mais. E quando isso aconteceu, de eu me converter, os meus amigos disseram, Reginaldo, você vai voltar. Você vai deixar de ser crente e vai voltar. Sempre é assim. Porque você vai sentir falta. Não vai ficar um mês, né? Sempre. Não vai ficar um mês lá. E aí quando eles me viam sair com a Bíblia debaixo do braço, eles falaram, não é possível que o Reginaldo está indo para a igreja. E pela misericórdia de Deus, isso já fazem 27 anos. Agora, mês de março, né, vai completar 28 anos. Amém. E nós estamos aí na presença do Senhor, buscando a Deus. E com 2 anos que eu estava na igreja, eu já tinha sido diácono da igreja. E depois eu passei para evangelista. E depois fui consagrado a pastor. Aí, pastor, ó, E chegou pela a esfirra, misericórdia, esfirra nós estamos pro- aí. Tudo a bem, melhor Luiz? esfirra de imbu Tudo bem? e Taboão da Serra. Esse é o Ah, é? Moura. Olha aí. que Melhor beleza. esfirra aí, ó. Ele veio trazer pessoalmente pra hoje você. Nós conhecemos Maravilha. Hoje vocês Hoje vão eu conheço conhecer o Big Moura. Não É, conheci Big o Big Moura. Moura, só de ouvir falar. Tô igual o Jó, hoje meus olhos que veem. Beleza? Esse é o que nos alimenta aqui de... Olha só. Aí, ó. A vontade aí é com muito amor e carinho. Amém. É isso aí, Obrigado. Moura. Que Deus te honre e te abençoe. Grandemente. Obrigado. E é a única pizzaria que abre de segunda, né, meu? Ok. Porque geralmente as pizzarias abrem de terça em Pessoal diante, conhece- né? Só Vem cá cuidado, pro só pra não, pessoal conhecer sua careca. só pra você deixar não aqui, encostar então. nessa câmera É. aqui. Ó. Já pegou. Já pegou, hein? Esse é o Esse é o Moura. Big Moura. Esse aqui não... Seja muito bem-vindo, Moura. Obrigado. A família já tá toda aí vendo já. Eu acredito que. É, parece comigo, ó, de careca, ó lá, 2 carecas. É, mas a gente. Tá parecido assim, ó. Só a conta bancária que tá diferente, mas tudo Não bem. é só assim. Tá melhor. Amém, cara. Amém, amém. É isso aí, Moura. Deus abençoe aí a sua vida. Obrigado. O pessoal quiser, pastor, se tiver evento na sua igreja, quiser comprar esfirra aí, Sim. dá uma ligada pra ele que ele faz um Tem um cartãozinho aí preço pra deixar pra bem- gente? Eu não tenho, mas. Eu pego na caixinha aqui. Pega né? a caixinha, Pega o a gente- WhatsApp ali. Pode porque ligar. A gente tá mudando o folheto, então. Ah, tá bom. Na semana Mas eu que vem pego tá ali. tudo certo. E qualquer É, esfirra tem, qualquer pizza tem o mesmo valor. É, E ainda ganha borda, hein? olha que benção.
Maravilha. Segunda a segunda, não fecha. Não É. fecha. Como dizia o evangelista Carlos Apolinário, lembra dele? Aham. Ele dizia assim, ó, crente não bebe, mas o que come Esse e é bênção, né? Comer é isso bom é demais, bênção. né? De Amém. Moura é igual shopping, não fecha nunca. Não fecha não, pessoal. Cada um, beleza. Fica com Obrigado. Deus. Seja bem-vindo. Olha, parabéns pelo novo estúdio. E eu vou Obrigado. aconselhar, tem uma pizza que ele sabe que eu amo, É o que é de brócolis. brócolis com alho e mussarela. É uma delícia. Eu ia até pedir pra trazer pro Precisa pastor. conhecer. Precisa conhecer que o Luiz faz uma boa propaganda, mas o produto é de qualidade. Maravilha. E a gente faz com muito amor e carinho. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, moral. Deus Tchau, tchau. abençoe. Pastor? Tchau, meu querido. Deus abençoe. Prazer tudo meu, viu? Vai com Deus. Abençoa lá. Que Deus abençoe tua família. Amém. Obrigado, meu patrão. Esse aqui, Moura, hein, Moura? Tchau, tchau. Moura, esse aqui mais começou a esfirra. É. Queria ser do lado do Luiz. Pode. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe. Amém. Pode continuar, pastor. Então, e quando eu me converti, foi nessa situação, né? Que eu acabei entregando a minha vida para Cristo, dia 23 de março de 96. E dia 7 de abril eu me batizei, com 15 dias estava na igreja. O diabo tentou colocar uma dúvida no meu coração para não batizar, mas você não foi na frente, não entregou a tua vida para Cristo. E eu me lembro que mesmo assim eu acabei tecendo as águas do batismo. E com 2 anos que eu estava na igreja, eu já era diácono. Logo passei a ser evangelista. E aí fui consagrado a pastor. E já como evangelista, recém-consagrado na igreja, né, na frente dos obreiros e tudo, eu fui separado para dirigir a primeira igreja. E eu me lembro as datas tudo, né, não esqueço. Dia 19 de novembro de 1998. Jardim São Luís, lá em Santo Amaro, na Avenida Maria Coelho de Aguiar. E ali foi uma experiência nova na minha vida, tudo novo, né? Eu era DJ lá no mundo, eu era o cara que bebia, que animava a festa. E agora você está na igreja com o microfone para ministrar aquelas vidas que ali estavam chegando, né? Que iam receber a Cristo e ter uma mudança de direção de vida, como o Senhor fez na minha vida. Mas foi uma experiência muito boa. E de lá foram várias igrejas, várias experiências, né? Dirigindo igrejas. Tive uma experiência, entre tantas que eu passei, de morar no estado do Piauí. Fiquei 1 ano e 6 meses morando no Piauí, com a minha família lá, e foi um tempo assim de muitas bênçãos, onde nós ganhamos almas para Cristo, abrimos igrejas, ministramos em praças públicas, evangelizamos bastante, muitas vidas. Onde é mais muitos fácil santos. evangelizar? Em São Paulo ou lá? Olha, São Paulo, a gente consegue ganhar muitas almas, eu vou dizer, em São Paulo. Fora, como no Piauí, por exemplo, a gente tem muitas... como é que eu posso dizer? Não é que seja difícil, mas você não ganha tantas almas como aqui, porque a idolatria impera muito, né? Ainda existem muitas pessoas, católicos romanos, pessoas que às vezes o crente chega, ele se assusta, né? As pessoas elas olham pra gente e falam, por que você tá de gravata, tá de terno? E hoje em dia também eu tô achando muito legal que as igrejas estão quebrando um pouco isso, né? A nossa igreja, por exemplo, a Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória, lá onde o nosso pastor é o apóstolo Anderson Rodrigues, e a bispa Raquel Rodrigues, a gente prega, às vezes põe o paletó, mas com a camisa sem gravata, né? De calça jeans, então a coisa tá mais flexível, vamos dizer assim, né? Eu lembro que eu fui Assusta menos. Eu fui na Bahia e a gente foi fazer evangelismo. Todo ano a gente fazia com uma missão chamada Prova e Serve. Sim. E aí a gente foi para uma igreja bem tradicional, rígida, né? E aí o cara falou, não, você não usa terno e gravata, Deus não vai te usar. Meu Deus. E aí eu quase falei para ele, você sabe quem criou o terno e gravata? Mas eu falei, não, nem vou entrar no mérito, o que significa a gravata, mas, enfim, como é difícil, né? Você mostrar hoje, apesar que, né, também não pode subir de qualquer jeito no púlpito, né? Verdade. Mas muita gente não tem reverência, mas num lugar que eu fui lá em Salvador, quente, 40 graus, rapaz, né? Você subia, você tava suando, não era fogo do Espírito, não, era calor mesmo, que
No Mas- Piauí, 38 graus todos os dias. Todos os dias, é normal. né? Mas graças a Deus, né, que isso tem mudado, né? É É, lógico que a verdade. reverência precisa Claro. ter, mas tem mudado e mostrado que não é a roupa, né, É. que vai mudar alguma coisa, né? É lógico que é aquilo que a gente tá falando, com ordem e decência. Mas é complicado, viu? A gente vai pro Nordeste aí, gosto mais do frio. É, né? Eu até gostaria de aproveitar esse momento que vocês me deram essa oportunidade para dizer para essa mulher, dona de casa, mulher de família, que está passando luta com seu filho, com seu marido. Talvez ele seja aí uma pessoa que está entregue às bebidas, às drogas e não consegue ser liberto. Se você crê, eu tenho certeza que Jesus ele vai libertar Amém. o teu marido e você vai ver o teu marido como um pregador da palavra, Amém. como um ministrante, um palestrante da palavra de Deus e ganhador de almas. Isso vai ser um orgulho muito grande para a tua vida. Você, mulher de Deus que está me assistindo, você, filho, gostaria de ver teu pai numa mudança. Deus pode fazer isso. Em nome de Jesus. E essas mulheres que de repente tá assistindo, o filho tá preso, o marido tá preso. Tem esperança. Jesus ele quebra toda a cadeia. Primeiro Deus vai transformar o teu filho, o teu marido, quem tiver algum parente na prisão, Deus vai enviar alguém lá para ministrá-los. E ele vai sair de lá abençoado em nome de Jesus. Eu creio Sim. na transformação de Deus. O que Deus fez na minha vida, eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Eu acho que se eu continuasse naquela vida, eu estaria morto hoje. É, mas Deus é misericordioso, É. né? Deus é bom, verdade. tremendo. De onde surgiu esse desejo de estudar teologia? Porque A gente, nem todo pastor gosta de... eu na verdade foi assim, quando eu iniciei fazendo a obra de Deus, Uhum. eu via muito, alguns pastores têm um pouco de preconceito, né? E aí disseram, a gente não precisa fazer teologia, basta você ler a palavra, Deus revela, Deus te mostra. É verdade, eu acredito que Deus ele revela. Eu sou prova e testemunha disso. E diversas vezes, minha esposa está aqui, e ela é prova e testemunha disso. Às vezes eu tô lá, meu Deus do céu, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, eu preciso que o Senhor me abençoe. E Deus, ele mostra. Às vezes eu sonho com a mensagem Uhum. que eu vou ministrar. E aí eu tenho que levantar e anotar, porque senão eu acabo Sim, esquecendo, né? esquece. E aí Deus depois me chama a atenção. Por que você não Aham. anotou o que eu te Isso. passei? Mas assim, o desejo veio depois porque houve também uma mudança de mentalidade. Uhum. A minha mente ela foi aberta para novos horizontes. Uhum. Sim. Ou seja, Deus ele te revela, você lê, você consegue entender? Sim, mas tem coisa que não. Então você vai pesquisar, você não vai só, eu vou pegar no Google. Não é isso. Uhum. Não é isso. Você tem que procurar direções de livros bons, Sim. Referência. tem que Referência. procurar referência. Quem é o autor? Quem é o escritor? Aham. É. Quem é que imprime esses livros? O que você pode encontrar de bom? Ouvir outros pastores. Tem pastores que têm dificuldade de ouvir outros pastores. Uhum. Tem pastores que ele não consegue sentar para ouvir outros pastores. Se falar para ele sentar para ouvir um pastor, eu não vou conseguir. Ele não consegue. Às vezes ele ouve 10, 15 minutos, aí ele já não consegue mais ouvir. Uhum. Enquanto, na verdade, a gente aprende um com o outro. Eu Por que aprendo você com acha vocês que- aqui. Por que pastores não gostam muito de sentar para ouvir outros? Olha, eu acredito... É aquele negócio, eu sei mais. Não Eu não tenho é muito nem a mais questão de tempo eu ser mais, de eu saber mais. É tipo assim, a gente se torna crítico. Sim. Qualquer coisa que a Não é- pessoa talvez está Não, ministrando... não recebe qualquer Isso. coisa, né? Exatamente. Não quer comer qualquer coisa. Exatamente. Então você acaba fazendo uma autocrítica. Uhum. Não é bem assim. Ele está pregando aquilo ali e tal. Às vezes você não fala, não expressa Aham. para outras pessoas. Mas por dentro de você, Mas tem uns que conseguindo expressar. expressa. Você olha assim, a pessoa. também. O semblante Já- da pessoa já já diz te tudo, né? denuncia, né? Então, agora tem uma coisa que eu acho interessante. É o seguinte. A gente tem que aprender a ouvir. Porque às vezes nas mínimas coisas a gente aprende muito. Eu aprendi isso quando eu comecei a enxergar os 5 ministérios que a Bíblia mostra. Quando se fala de ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
E quando se fala do mestre, tem muita gente que não dá importância para o mestre. Por quê? Porque o mestre está na sala de aula, ele está ensinando, ele está falando devagar. Ele, se precisar, ele vai repetir de novo as mesmas coisas, vai ensinar o aluno, vai corrigir e tal. Então, às vezes as pessoas hoje, elas têm a questão do evangelho imediatismo, né? Ai, eu tô com uma dor de barriga aqui. Ai, tá doendo demais, eu vou no pronto-socorro. Ai, doutor, eu tô assim, assim, assim. O doutor vai lá, toma uma injeção ali, você vai ficar bom. A pessoa tomou a injeção, ficou bom, foi embora para casa. O evangelho a gente sabe que não é isso. Ah, claro, tem muita gente que precisa, né? Passar pelo socorro de Deus, mas a gente tem que ser tratado. A gente precisa ouvir, mastigar, deixar aquela palavra descer para o nosso ventre, tornar mastigar, mastigar, mastigar. Quantas vezes eu já ministrei mensagens a ponto de eu ficar depois pensando muitos dias naquela palavra que eu ministrei. E depois Deus fala assim, ó, você devia ter falado isso. Você lembra que você estava ministrando, você não falou isso aqui? Eu falei, puxa, deixa eu passar. E aí dá vontade de pregar ela de novo. Dá vontade de pregar de novo. Às vezes se dá uma oportunidade, né? A gente tem uma oportunidade de prega ministrar em outro novamente. lugar. Mas em relação a ouvir pessoas, eu acredito que existem vários raciocínios, né? Da pessoa, talvez ela porque sabe mais, ou porque ele é crítico. Aqui já tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Já tem uma pergunta aqui. Vamos ver se... o Kevin tá falando aqui, ó. Pastor, Israel será julgado durante a grande tribulação? Boa pergunta. Antes de responder, porque aí o pessoal poder entender o que é escatologia. Para o Escatologia pessoal poder, né? Escato, fim dos tempos, os últimos acontecimentos. Logia, estudo dos últimos tempos. Seria, né, algumas pessoas acabam, se eles for para a internet, eles vão ver que, né, aquilo que você falou. Tomar cuidado que nem tudo que está na internet. Vai falar que é escatologia no dicionário ou na internet, vai falar que é estudo do fim do homem, do fim dos tempos, né? É mais ou menos isso também, né? A palavra de Deus aqui, ela tem uma... já vou responder. Só para eles poderem... Tem uma passagem aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, aonde Pedro... Olha o que Pedro declara. Eu gosto de abrir para... Se está correto, né? Algumas vezes a gente... Quando às vezes é um versículo um pouco mais curto. Mas olha o que Pedro declara. Eu já vou responder a pergunta o Cave. Ok. Cave é um homem. Tá. Um menino. Olha, está escrito assim. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia do Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, elemento ardendo se desfazendo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá? Então aqui já é uma escatologia. Se nós pegarmos a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, de Bereshit, a Revelação e ao Apocalipse, todo esse livro praticamente é escatológico. Não há nenhuma possibilidade, por exemplo, de você pregar um estudo do Apocalipse sem passar por Gênesis, sem passar por Ezequiel, sem passar por João, sem passar por Mateus. Enfim, vai andar as outras partes na Bíblia que vai complementar o Apocalipse. Aí Pedro ainda diz assim, ó, guardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ok? Respondendo à pergunta, todo mundo faz essa pergunta, todo mundo quer saber. Israel passará ou não pelo julgamento? Eu acredito que não. Na minha concepção. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem pelo menos 5 maneiras
de se interpretar o Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, escatologia, ele tem as suas diversidades de maneiras de se explicar. E existe, em nosso meio, acaba tendo-se uma polêmica. Por quê? Porque o Jai tem um pensamento da escatologia. O Lui tem outro pensamento. Minha esposa tem outro. O Baby tem outro. O pastor tem outro. Eu tenho uma outra visão. E aí, a gente quando vai explicar, você não pode dizer assim, olha, essa é a minha mentalidade exata. Isso. O que prevalece é aquilo que eu digo. Porque se você pegar, por exemplo, eu não vou muito longe, de 96 para cá, quanta coisa mudou, a mentalidade do povo. Vocês podem dizer isso, juntamente comigo, que estou aqui com a idade avançando, a geração de 90 para cá, a diferença que é, por exemplo, da geração de 70, de 80, mudou-se muito. As igrejas em si mudaram. Quando a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus, ele não muda, mas o homem, ele está vulnerável a mudanças. O homem, ele, há muito tempo atrás, só se cantava hino da harpa nas igrejas. Sim. É ou não é? Sim. Aí depois começou a vir as guitarras, violão, bateria, né? Aí agora com o tempo as bandas já estão bem mais sofisticadas, iluminação nas igrejas, enfim, fumaça, essas coisas não existiam nas igrejas, né? Hoje já existe. Hã? Então, hoje já existe, as igrejas hoje... Se elas... fizesse um filme assim, pegar um pastor do passado que morreu e jogar ele agora, ele ia ficar Não, doido. ele não ia suportar. A gente tira, por exemplo, os filmes de escatologia de antigamente. Lembra do Deixados para Trás, né? Outros filmes assim, a gente vai ver que naquela época era bem diferente, A Marca da Besta, né? Inferno em Chamas, exatamente. Agora, respondendo essa pergunta, na minha concepção, Israel não passa pelo julgamento. Mas Israel, segundo o que nós lemos no livro de Zacarias, eles vão chorar amargamente. Porque Zacarias declara que eles vão ver os escolhidos, não que eles não sejam, mas eles rejeitaram, né? E ai de nós se eles não tivessem rejeitado, né? Quando eles verem, a Bíblia diz que eles vão prantear, eles vão chorar amargamente. Esse aí é o Messias, o Machia a qual nós crucificamos. É, exatamente. Bendito que vem em nome do Senhor. Está no livro de Zacarias isso. E nesse choro amargamente haverá o arrependimento. E eu vou dizer uma coisa, antes da sequência do que nós vamos ainda continuar falando aqui. Existem já, eu acredito que já existem judeus que acreditam no Machia. Acreditam em Cristo. Eles só não confessam. Aí você diz assim, mas pastor, por quê? Talvez por causa das tradições. O medo de perder as mordomias. Então não vão confessar. Não vão dizer, olha, eu acredito em Cristo. Mas eles sabem. Muitos sabem que Jesus é o Senhor. Olha só o que nós vemos aqui. A gente vai pegar uma linha aqui, se assim os senhores permitirem, né? Mas o que nós estamos falando agora, aqui no livro de Zacarias, capítulo 12. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Ainda que tentem destruir Jerusalém e acabar com o povo de Israel, isso está totalmente fora de cogitação. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo o primogênito. Então, isso aqui é algo que vai acontecer. Sim. Eles talvez não estejam esperando, mas isso vai acontecer. E a salvação
é prometida para eles, que eles são os escolhidos, né? Do Senhor. Alguma pergunta aí? Aqui não, mas O eu tenho Duas uma pra... É o mesmo que ele acabou respondendo que o seu irmão perguntou Eu aqui. tenho, De onde vem a origem da palavra escatologia? Sim. É o que eu você tenho já uma pergunta, É. eu não sei qual é a linha de raciocínio, de escatologia do senhor, se é pré ou pós, mas Ah, eu vou falar sobre isso. Eu já vi a igreja, já vou mandar a pergunta. Eu ia já perguntar vou mandar a também. pergunta que aí a gente já sabe. O senhor, a igreja, É porque tem pré, pós pós. e mid, né? Isso. o tem um senhor, mid. a igreja passa pela grande tribulação ou não? Se a igreja passa? Nós já vamos Tá, eu já vou descobrir agora. respondendo então a pergunta se eu sou pré ou mid. Não, ou é por isso que eu já... É por isso. Bom, vamos Já que- responder. Ó, Eu não acredito que eu vou ficar aqui, não. pela linha de raciocínio e ouvindo até um pastor, eu falei, meu Deus, deixa eu ouvir o que esse pastor está dizendo aqui, né? E eu achei interessante umas coisas que ele falou. Eu sempre fui pré-tribulacionista. Uhum. Acho que a igreja vai ser arrebatada antes que a tribulação venha e a igreja não vai passar pela tribulação. Mas, seguindo a linha de raciocínio, por isso que eu digo que a gente não pode achar que a nossa pregação, a É uma nossa verdade ministração absoluta, né? é a verdade absoluta. Né? Não é que a gente está errando ou esteja errando Uhum. porque quer errar. Mas às vezes a gente erra porque ainda falta amadurecimento. Eu sempre digo isso. Se fosse para eu ministrar as mensagens que eu ministrava no início da minha caminhada com Deus, hoje eu não faria isso. Porque muita coisa muda Uhum. ao longo do tempo. Vem esse amadurecimento, conhecimento, né? A gente vai sendo diferente. Então, eu sempre fui pré-tribulacionista. Mas o pré-tribulacionista, ele acredita num arrebatamento secreto. Não, não é nessa. Eles não falam secreto, né? Não, mas há Não é uma... Há uma parte, uma boa parte que mas diz não- que haverá um arrebatamento. As pessoas vão sumir. Isso, mas a grande maioria Desaparecer. não. Hã? Eles dizem que não é secreto. Então, a entendi. grande maioria que é pré, eles não dizem que é secreto. Embora eles acreditem em duas vindas de Jesus, duas vindas de Exatamente, era isso que eu ia dizer. Eu até me confundi. Aham. Mas como que seria duas vindas de Jesus? Uma em secreto e a outra, como está... Eles pegam Apocalipse capítulo 1, versículo 7, né? Que fala que ele vem sobre as nuvens. Uhum. Tudo bem. Mas aqui em nenhuma parte na Bíblia nós vemos Jesus vindo em secreto. Ou a igreja desaparecendo em secreto. Nós vimos muito isso sendo pregado. Mas olha, na minha concepção, vamos dizer assim, eu sou hoje, na minha mentalidade, eu sou pós-tribulacionista. O senhor está indo mais por causa do. Não. Eu comecei a ver a linha de raciocínio. Uhum. Eu comecei... Porque tem um texto, agora me fugiu. Ah. Fala: se tiver dois no campo, um será tomado. e O tal. outro será deixado, exatamente. Isso não seria uma volta de Cristo assim, secreto para o mundo e não para o cristão, o crente? O crente Então- arrebatado, mas o mundo vai ficar, e aí? O que Então, mas aconteceu? quando você pega Daniel, o livro de Daniel, por exemplo, o capítulo de número 5, você vê todo o acontecimento do anticristo, a manifestação do anticristo sentando no trono como se fosse Deus. E aí as pessoas reconhecendo que ele não é o Deus. Ou seja, você vê que vai se passar pela tribulação. Eu não digo talvez que completa os 7 anos, Uhum. porque se fala de 3 anos e meio, e depois de mais 3 anos e meio, dois períodos, exatamente. Hoje, pelo que nós entendemos, estamos nas 69 semanas. Falta uma semana para cumprir as 70 semanas de Daniel. Isso. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que às vezes você vai querer trazer uma palavra absoluta. Gente, é dessa maneira, é dessa Não forma. tem como. O Apocalipse, ele é cheio de muitas surpresas. Uhum. Quando você começa a entender, a gente começa a ver que tem muita coisa
além do nosso pensamento, Pro do nosso pessoal, raciocínio. pessoal entender, de repente tem alguém aqui que não esteja entendendo muito, né? É, De repente não tá viajando na maionese aqui. não tá habituado É. a me ouvir, né? De repente tá falando, o que eles estão falando, né? É, Para eles poderem entender, é assim, o cristão, ele vai passar naquele momento para eles entender que, assim, você acredita, vai ter o símbolo da besta, Não, o eu crente vou ter não que vai receber. colocar, ou não, eu vou estar aqui, eu vou ter que passar por essa, não vou poder comprar comida, ou se eu para comprar eu vou ter que ter esse símbolo ou não. não, a pessoa não vai... É esse que eles estão É. querendo entender. Será que eu vou ter que passar por isso ou não? Porque Não. Mas aí é que entra É. o pré ou pós. Então, Então, só para eles entenderem. Porque, É, assim, então, de porque repente, também ele- tem que tomar cuidado, senão às vezes a pessoa fala, peraí, mas tá vendo um rolo É. terrível, é o que ele tá dizendo, né? Aham. Então veja só, eu acredito no arrebatamento. O arrebatamento, o que é o arrebatamento? Vai arrancar, vai ser arrancado. Eu até Que fiz é a o que o anotação Jai estava aqui. falando que seria o secreto. Exatamente, é o chamado de arpazo. Isso. Arrebatamento Quer tomar com... é tomado com força. Tipo, você tá aqui, eu pegar e... Arranco você, entendeu? O Evangelho de Mateus, ele nos mostra aqui no capítulo 24, eu vou ler. Ó, Mateus 24, olha o que diz aqui a palavra. Versículo 5. Ó, versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso nós já temos vivido, né? Tem aí vários falsos profetas Até na época e de Jesus pessoas... já tinha já havia. muitos já com o nome de Cristo. Exatamente. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso vos aconteça, mas ainda não é fim. Isso já tem acontecido? Já, temos visto aí a guerra da Ucrânia, né? E a guerra agora mesmo de Israel, o Hamas e tudo mais, e outras guerras, né? Sim. E vimos aí países na própria América Latina que se odeiam, não se suportam. Não houve ainda uma guerra como há, por exemplo, lá no Oriente, mas se der um vacilo, pode acontecer uma guerra. Às vezes nós vivemos guerras internas, vivemos guerras dentro do nosso país. Um quer um partido, outro quer outro, um quer presidente, outro quer outro, e aí vai. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécies, terremotos, tudo isso a gente tem visto, né? Aqui são as guerras, ou melhor, o aspecto social, ok? Depois tem o aspecto geográfico, que são os terremotos, e também os aspectos espirituais, que são a apostasia, os falsos profetas, enfim. Versículo de número 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Aí, quando você vai para o livro, no capítulo 15, começa a falar da grande tribulação. Ok? Versículo 15. Começa a falar da grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que eu acabei de citar agora, né? Está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então eu vejo o seguinte, ó. A igreja está andando. Os cultos estão acontecendo, o povo está congregando, alguns se desviando, outros voltando. Enfim, o pastor fazendo o chamado, entrega a vida para Cristo, um se batiza, outro se desvia, outro permanece firme, entrega o dízimo, oferta, louva na igreja, evangeliza. Chegou o dia do arrebatamento. A volta secreta. Ou a igreja ser arrebatada. Sumiu. Espera aí. Uma parte vai, a outra parte não vai. Os que ficaram e os que não foram? Espera aí. Eu acredito, gente, piamente nisso. Que uma boa parte dos que dizem, né, ser crentes, cristãos, acabam não subindo. Acabam não indo. A outra parte foi. Tá. Mas e aí as pessoas que ficaram não vão ter chance para salvação? Tem. Tem. Vai ver. Mas ninguém quer ficar para a segunda parte, né? Da salvação. Vai ser um período muito difícil. É um período difícil.
Aonde É o onde o Espírito Santo não vai estar? Não vai estar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, até que seja retirado do meio de vós. Isso. É porque ele ainda resiste, Mas né? uma pergunta, se o Espírito Santo é tirado, como a conversão? Quem converte? Então convence, é que né? tá. Então, o Não, Espírito mas- Santo será tirado. mas aí Mas tem a ele já palavra, conhece né? a palavra, Então, né? não, eu sei, mas, eu acredito que tem uma passagem, agora eu não me recordo, mas tem uma que o Espírito Santo não é tirado. Não é Porque tirado, eu porque acredito que é aí, assim, porque ó. senão não há conversão, pastor. Porque Quem convence o quando homem- tira a igreja, eu acredito. E o que Não, acontece? a igreja é tirada, não o Espírito Santo. Mas não há como o anticristo se manifestar se o Espírito Santo ainda está. Não, não há como o anticristo se manifestar Não, se a segundo igreja... que o apóstolo Paulo... Porque o segundo, agora eu não vou me lembrar, mas o segundo que impede o anticristo é a igreja. Depois que a igreja for tomada, o anticristo vem. Mas para haver conversão, o Espírito Santo tem que estar. Só Senão que, o na homem não verdade, se converte o que eu por tô si entendendo mesmo. Aqui, já, é o seguinte, o que vai acontecer? Tá lá, aí o cara vai falar assim, aí até o filme que eu assisti, né? Aí o pastor, pô, pastor, eu acreditava que você tava falando. Aí o pastor fala assim, cara, até eu preguei, mas vocês estavam olhando para mim, não estavam olhando para Cristo. E eu fiquei. Só que é o seguinte, Idolatria dentro da igreja. Idolatria. Ele falou, mano, vocês me olharam pra mim porque vocês quiseram. Pá, ficou. Aí, o que acontece? Agora, aí vem aquele período, segundo período difícil. E agora, o que eu vou fazer? E aí, você vai quer comer? Você quer viajar? Você quer isso? Quero. Marca. Não quero. Porque a pessoa vai lembrar que ela estava dentro de uma igreja, que ela não obedeceu. E aí, o que vai acontecer? Não quer a marca, vai morrer. E aí ela vai pro céu. Não. É salvação. Não, sim. Mas aí você fala, mas o Espírito Santo tá ali pra convencer? Não, mas ela vai lembrar. Uhum. Vai lembrar que ouviu, entendeu? Você não convenceu até agora, né? A pessoa não quis aceitar. Ainda Porque tem... os dois do caminho de Emaús. Puxa vida, aquele dia quando ele falava, aí eles começam, Jesus fala, pô, vocês não... Pra gente não misturar, muito, até pra não fazer Sim, uma confusão na senão cabeça embola dos- tudo. Mas ainda tem os 144 mil. Vocês sabem o que diz respeito aos 144 mil, né? 144 mil missionários em todo o mundo espalhando a palavra de Deus. Eu acredito que esses 144 mil, Deus sabe por que são 144 mil, né? Mas esses 144 mil serão como professores para trazer de volta a mente daqueles que ficaram e que creem que vai haver uma segunda chance para eles. Para ajudar nessa ministração as pessoas que ficaram. Porque duro vai ser para essas pessoas perceberem o erro que cometeram, de estar na igreja, não ter se convertido, Uhum. né? De ter deixado de receber a salvação, porque foram beneficiados de uma outra forma, sei lá, talvez tantas coisas, né, que o mundo envolve. O maior ataque para o ser humano, para o crente, o mundo. O mundo quer, o Satanás, ele quer tirar as pessoas da presença de Deus. Então, assim, eu não vejo a igreja sendo julgada, mas ela vai passar uma boa parte da grande tribulação. A igreja vai ver os acontecimentos. Aliás, nós já estamos vendo uma boa parte de coisas que ainda não é, né? Ainda não é a grande tribulação, não é a tribulação ainda. São princípios de 2. Então a igreja vai ver, a igreja vai sentir ainda na pele muita coisa. Então a tendência do mundo é piorar. Ah, com certeza. Nunca Isso melhor. nunca vai melhorar. Hã? Esperando melhor. Não, porque Não, o pessoal isso aí acha que vai vir, né? Então, Não, a tendência... vai ter uma falsa melhora. Quando o anticristo vier, vai ser tudo tranquilo, isso. uma falsa paz. Francamente, o apóstolo Paulo diz isso. Quando disserem a paz e segurança, então aí virá o fim. Eu não sou pode ficar contra, eu não sou contra o crente pedir a Deus um carro, uma casa. Ele querer viver uma vida melhor. Todos nós sonhamos com isso. Sim. Há pouco tempo eu troquei meu carro, tá aqui a minha esposa, a gente estava gastando muito com o nosso carro e aquilo estava trazendo prejuízo para nós. Começamos a orar a Deus, Senhor, dá um carro melhor pra gente. Nós não podemos comprar um zero. Mas Deus preparou um carro praticamente novo, semi-novo, né? E por quê? Porque a gente faz a obra. Esses dias mesmo, fomos na Praia Grande evangelizar, fomos visitar alguns irmãos que congregaram comigo em 2005.
pastor, quero te ver, vem aqui, nós estamos com uma idade já avançada. Será que vai dar tempo de subir? Falei, não, nós vamos e fomos visitá-los. Vai dar Não é tempo pra até de você montar uma desfrute igreja lá, nosso. irmão. Hã? Vai ter tempo até de você montar uma igreja lá. Deus pra proverá cuidar para o deles. cordeiro. Deus é quem sabe todas as coisas, né? Então, assim, nós fomos. E eu falei, Deus, obrigado. Porque talvez se fosse em outras épocas, nós nem conseguiríamos chegar. Nós estávamos uma vez subindo da serra, teve um rapaz que falou para mim no dia, ô pastor, eu te vi com o carro parado lá, fumaçando na estrada. Eu falei, era eu mesmo que estava lá. Não parou, né? Não parou. Ele foi embora. Aí, tá vendo? Ele foi embora. Aí veio me contar no outro dia. Mas assim, Te viu, vou parar, né? voltando ao raciocínio, à linha de raciocínio, eu não sou contra. O crente tem que ser abençoado mesmo. Quando a gente entrega os nossos dízimos, as nossas ofertas, a promessa, a palavra diz assim, fazei prova de mim. Não é querer ter uma vida exorbitante. Se Deus der, amém. Mas não é a pessoa querer desejar isso. Que o nosso principal apego tem que ser a Deus. Porque tudo vai ficar aí. Tudo é passageiro em nossa vida. Aqui não tem pergunta. Uma pergunta? Então eu vou fazer mais uma aqui, pastor. Bora. A respeito do milênio. O milênio já é depois que Satanás é preso, né? É o reino milenar? É o reino milenar. Isso. Eu, inclusive, estava um mês, estamos em janeiro, novembro, eu estava finalizando dia 15, foi dia 15 de dezembro, finalizando a aula de escatologia, lá onde nós damos aula, né? No Instituto ITAG. Até quero convidar as pessoas que estão nos assistindo para nos procurar lá na Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória, você que deseja estudar. Nós temos o instituto lá, nosso Instituto Teológico, e eu estava dando aula de escatologia. E quando nós falamos do milênio, o milênio é algo interessante, né? Porque também existe o pré-milenar, o mid-milenar e o pós, né? O milênio... É o amilenar que ele fala que já estão vivendo já o milênio. A milenar estão vivendo... já está vivendo exatamente. esse período. Segundo o que eu entendo, o milênio vai ser um momento de refrigério para quem estiver no milênio. Tempo de refrigério onde as pessoas vão viver tudo que talvez elas não conseguiram viver quando estavam vivendo nesse mundo caótico. Então, quem passar, tiver a oportunidade de ser salvo e viver no milênio, vai desfrutar do melhor. Preparado pelo Senhor. Porque até então nós não vamos ter nação contra nação, reino contra reino, guerra, essas coisas não existirão. Mas vai existir pecado lá? Não. Porque a própria palavra diz que vai ter gente que vai ser condenado ali no milênio. Sim, Então, mas não por causa... de pecado. Não. Não por causa de pecado. Olha que coisa interessante que você vê estudando sobre o milênio. Não haverá doenças. E por que existem as doenças? Por que a maior parte das pessoas ficam enfermas? Por causa do pecado que está no mundo. É uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual não haverá. Não haverá os desejos carnais pecaminosos que existem, por exemplo, nos dias de hoje. Vai ser totalmente diferente. Mais alguma pergunta? O pessoal aqui não tem nenhuma. Só uma coisa que colocou. Quem? O pessoal deve estar meio... O que significa os 4 cavalos? Os 4 cavaleiros. Eles são falados, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles colocou os 4 cavalos. Rapaz, eu não tô... Eu não sei, eu pensei que era mais 4 aqui. Não, né, é que o meu não tá atualizando, não. O meu... Ó, tem uma pergunta aqui, Não tá? o meu Aí não tem tá o do Kevin atualizando. do também. Kevin Dutra. Não, pode ir É. mandando aí. Pastor, porque hoje em dia é muito difícil ver as igrejas pregarem o fim dos tempos? É porque muita gente não estuda, né? Sim. Mas E também, outra- pastor, mas assim, eu tenho visto isso mesmo, né? Aqui mesmo a gente já entrevistou pessoas que foram pregar em algumas igrejas, o pastor chegou e falou, você prega muito sobre Jesus, cara. Você prega muito sobre a Bíblia. Mas Então hoje não se prega mais o arrebatamento, falar sobre pecado. Não é? Antigamente, pelo menos, quando eu apresentava, na época quando era pastor Anderson, né? Que a gente apresentava uma peça chamada Poder da Palavra, a
a gente falava sobre masturbação, sobre sexo, Sim. na peça, no púlpito. Hoje, ninguém se fala sobre pecado, não pode falar sobre adultério, não pode falar Não pode. mais nada. Tem igreja que fala, não pode, porque tem um filho do prefeito que tá aqui, a amante tá aí, não sei o quê. E aí eles não dão. E assim, é isso que de repente é o que eles estão pensando, né? Não é que não estão pregando, é que as pessoas não querem pregar, porque eles têm medo de perder pessoas. Na verdade, eu estava conversando. Olha aí, ó, o raciocínio. Medo de perder pessoas. E aí, o que Começa acontece? errado. É que nem hoje, eu tô tomando conta de uma igreja lá, tem pouquinhas pessoas, muitos saem para ir para a igreja grande. As pessoas estão procurando igreja grande e não estão procurando o caráter do pastor, do líder que está lá. Eles primeiro querem saber a igreja, o que tem para oferecer a igreja, e menos o caráter. Depois que vai descobrir o caráter da pessoa. E aí, Mas às vezes aceita até de boa, né? aceita. Porque aqui é de boa, que nem assim, né? Tem uma pessoa que tá indo numa igreja super grande, ai que legal, só rico. Mas acaba o culto, ninguém conversa com ninguém, ninguém dá um oi, vai todo mundo embora, se passa na rua, não sabe nem quem é você, Não sabe. entendeu? Então, esse é o problema hoje, E né? lembrando que muitos têm carro e não dá nem carona, né? Não dá. Pode dar uma carona e não dá, né? Pra que Você que mesmo diz falou o que carro é passou de Jesus? de viu Pastor O quebrado. carro é de Jesus. Parou pra te ajudar, não é? Mas esse ainda dá pra levar em consideração que não é crente, né? Ah, tá. Mas, então, e aí eu fico pensando assim, por que que eles não estão pregando isso? Porque que assim, eu brinco muito, eu falo sempre. A gente foi no show do Giovanni Si, que é a Rua Azusa, mas foi a cantata, né? E aí um monte de gente de lenço, né? Até falo pra minha esposa, né? Falei, e aí, você sabe? Né? Por que que eles estão de lenço? Ela, então, que naquela época, os pastores pregavam, o pessoal falava, meu, eu vou de lenço porque eu sei que eu vou chorar. Porque a palavra ia vir, ia confrontar com a minha vida, com o meu pecado e fazer chorar. Hoje, se o pastor confrontar, a pessoa vai ficar magoada e vai sair, vai procurar outra igreja. Exatamente. Porque eu não quero, eu quero o que eu quero. Então, assim, você vê gente falando, não, vou sair da igreja aqui, vou para uma outra, porque eu tô ganhando dinheiro, sou rico, eu quero andar junto As com os perguntas ricos. aqui estão começando. Eu costumo dizer que existem casos de pessoas, ou de igrejas, né? Que se vacilar o capeta, ele senta lá no banco e fica assistindo o culto. Pra quê, né? E não pode, né? Ele tem que sair dali e deixar o povo adorar a Deus, se derramar, chorar. Derramar lágrimas, gente. Isso é tão bom. Essa Porque peça também depois... hoje também não tem essa... culto de libertação. Não tem. culto de Essa libertação. peça, eu cheguei a apanhar. Eu fazendo o papel do diabo, eu cheguei a apanhar de um obreiro lá na igreja. Ele me deu um soco. Depois ele foi lá na frente e recebeu a oração, né? O diabo, ele entra na igreja e falava assim, os demônios, entra a pombagira, a morte, entra vários espíritos do vício. Aí o diabo entra e fala, ué, vocês entraram aqui na igreja, ninguém fez nada? Nada. Mas e os intercessores? Não sabe nem o que tá pregando, tá pensando no jogo de futebol, não sabe nem o que tá fazendo aqui. E aí ele fala assim, mas vocês não manifestam? Ele, manifestar pra quê? Porque a gente tá assim, ó, o irmãozinho olha pra aquele do louvor, que tá vivendo o que a gente quer, e fala assim, opa, quem tá lá fora fala, ser crente como ele eu não quero. Então, quem tá lá fora não quer entrar. E quem tá dentro vai se contaminar. E aí, a gente faz a festa aqui. Então, eu não vou manifestar, porque sempre tem um crente de verdade aqui dentro que vai expulsar. Exatamente. Então, eu fico quietinho, como nada tivesse acontecendo, na intercessão, no louvor. Eu tô em todos os ministérios. Né? Estão em todos os ministérios. Entendeu? Então, assim, e o pessoal vai aceitando. Mas fazer o quê, né? Mas a gente precisa, né, ter uma vida com Deus, né? Preciso buscar a presença de Deus, porque a gente pode até enganar o homem, né? Mas a Deus não tem como enganar. Porque Deus, a ele falta vê de temor, tudo. né? Deus, ele vê o nosso interior, né? Eu já vou responder dos 4 cavaleiros daqui a pouquinho, tá? Deus, ele consegue enxergar o nosso interior, o nosso sentimento, a nossa fala, o nosso choro, se é lágrimas de crocodilo, se é realmente lágrimas que, né? Se é arrependimento, De é remorso. arrependimento, se é remorso, exatamente, tudo isso. Né? Tem tudo isso, né? Exatamente. Ó, antes de eu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu não sei se alguém já fez uma pergunta, mas, por exemplo, a Bíblia fala do falso profeta, depois a Bíblia fala da besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar.
que há uma dúvida também que as pessoas elas têm. O que é a besta que subiu da terra? Seria um líder político. Camarada que vai ter uma voz poderosíssima para poder comandar. E a besta que subiu do mar? Seria um líder religioso. Hoje nós temos qual é a religião mais forte do mundo? Não precisa dizer, né? Mas a gente já sabe que é aquela que quando diz alguma coisa, muitas pessoas acreditam, as pessoas aceitam facilmente sem nenhum problema. Agora, eu acredito que nós um dia também vamos ter essa voz poderosíssima quando o Senhor Jesus se manifestar. Eles vão ver a glória do Senhor sendo manifesta de uma forma diferente. As igrejas têm força? Tem. Mas ainda tem muita gente que não conseguiu abrir os olhos, o coração para poder parar e ouvir. Porque quando às vezes, muitas vezes está indo bem, né? Aí a pessoa dá uma deslizada e... E esse é um dos sinais do anticristo. É um líder religioso e político. Exatamente. Foi o Day que falou, né? Esse foi o Day, acho que foi o Day. Ele falou que o rapaz estava pedindo dinheiro na porta da igreja, ele falou assim, estava aleijado, ele falou, ó, dinheiro eu tenho, né? Mas que antigamente falava assim, lembra que falava assim, ouro, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né? As igrejas de hoje falam assim, ó, poder eu não tenho, mas dinheiro eu tenho, né? Toma, vai comer. Mas para poder falar levanta e anda, não tem mais, né? Não estão buscando mais a presença realmente do eu até estava me lembrando a minha esposa, até conversando com o Baby também, né? Sobre essa questão da busca do Espírito Santo, que a gente fazia muito isso, né? A busca ali intensa. Você vai falar em mistério, vamos, irmão. Busca essa presença que você vai falar em línguas. Deus vai te batizar. Eu me lembro, há um tempo atrás, logo quando eu me converti, eu tinha aquela visão, né? Esses irmãos aí, esses jovens, desse jeito nas igrejas, isso não é legal, isso não é de Deus. E eu comecei a falar de uma igreja. Nossa, eu não gosto do jeito dessa igreja, eu acho que não é assim. Sabe aquela visão fechada, né? Um dia Deus me levou lá. Deus me levou nessa mesma igreja. E o pastor que estava ministrando, ele falou, olha, eu vou trazer aqui tal dia. Foi um feriado, não me lembro se foi dia 1º de maio. Não, 12 de outubro, agora eu lembrei. Eu vou trazer um pastor aqui, ele vai vir, ele vai orar e eu vou orar junto com ele. E muitas pessoas aqui vão ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Aí, rapaz, eu falei, eu tenho que estar na igreja nesse dia. Eu quero ser batizado. Porque toda quarta-feira eu ia para a igreja para ser batizado com o Espírito Santo e não conseguia. E nada do Espírito Santo vinha sobre a minha vida. E eu ficava lá e fala, e dá glória a Deus, aleluia, e nada. E naquele dia, eu me lembro, nós saímos para comprar um brinquedo para minha filha e eu me atrasei para chegar na igreja. Minha esposa falou, vai correndo na frente, toma seu banho e vai para a igreja. Eu falei, beleza. E fui. Ela foi atrás depois. Quando eu cheguei na igreja, que o pastor começou a orar, ele falou, e agora não quero ver ninguém aqui, mas isso com a autoridade de Deus, né? Não quero ver ninguém aqui falando na língua dos homens. Sejam batizados com o Espírito Santo. Começou a orar. Mas eu me lembro, dia 12 de outubro de 1997. Comecei a pular e a sentir a presença de Deus, um fogo queimando. Dava pulo dessa altura. E aí, eu comecei a falar em línguas. Aí ele chamou no altar as pessoas que tinham sido batizadas. Quando eu cheguei em casa, depois do culto, eu comecei, sabe, andando os cômodos de casa. Vai no quarto, vai na sala, vai na cozinha, vai no banheiro. E falando em mistério, minha sogra, o que está acontecendo? Eu falei, o Reginaldo foi batizado com o Espírito Santo. Mas foi algo assim, tremendo. Aí eu fiquei meio naquela, será que realmente foi, né? Eu fiquei preocupado, porque para mim foi uma coisa nova. E gostosa, né? E gostosa. E quando eu cheguei na igreja no outro dia, que foi ceia, eu falei, será que eu ainda vou falar em línguas? E quando chegou lá, o Espírito Santo tomou. Eu falei, é isso mesmo. E as pessoas têm que viver essa experiência nos dias de hoje. Eu não tenho mais, assim, pelo menos eu não vejo tanto. Elas precisam viver, né, essa experiência. Alguma pergunta? A não ser aquela dos 4 cavaleiros, tem uma outra. Tem a da Valdeci, tem o do Oséias. Está aparecendo. Pastor, o que a Bíblia diz sobre arrebatamento? É tu?
o Valcir tá perguntando, tá aqui do lado, tá querendo te causar aí, pastor, ó, seu amigo. Porque a minha TV Ó, não atualiza aqui. Aí... Pode fazer o dele? A marca da besta pode ser colocada nos seres humanos por imposição e a introdução do chip no corpo para utilidades como fazer compras e etc também? Depende. Apesar que já tem algumas pessoas que têm Sim. chip, né? Existem algumas pessoas que já têm, né, um chip introduzido. Não vamos dizer que é a marca da besta, mas que está introduzido. Sim. Né? Pode ser como que fala? Amaciando aí para ir aceitando para se tornar Para natural. se tornar pra mais quando vir- flexível e depois mais fácil, né? Ah, então não tem nada a ver, é uma marquinha só, né? Não que o chip vai- seja... Não é. Não que esse seja. Não é. Mas seja um sinal para quando vir se tornar natural. Natural, mais Não sei, fácil, né, para ser introduzido. Tem uma pergunta aqui. Hum. O pré acredita que haverá 2 períodos de arrebatamento. Não entendi, Ah, desculpa. não é pergunta não. Ele só afirmou aqui. O pré acredita que haverá 2 tipos de arrebatamento. Não foi pergunta não. Foi aquilo que o É aquilo que eu falei, né? O senhor pré. estava falando. É. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento. É. A Creuza está perguntando aqui, já foi. Creuza? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto. Cada um deles tem um significado. Um é a fome, o outro é a morte, e assim vai. Peste, amarelo. É. Branco é o... Faz, né? Não, branco é o anticristo. É o anticristo. É. Isso. Esse aqui de Apocalipse 6. Isso. O vermelho, Já o outro, o vermelho é a o cavaleiro fome. do cavalo branco já é Jesus. O vermelho é a fome. Ok? E é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu falei o preto? Falou. E o branco, ó, existem 2 cavalos brancos. Um é o que ele falou, que um é Cristo, e tem a marca na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o outro, É um anticristo. que é o anticristo. Isso é uma pergunta, vamos lá. Então, a Bíblia fala, porque tem muitos jovens que falam, não, mas Jesus tem tatuagem, né? Ah, essa pergunta me foi feita em 2003. Mas a Bíblia, pelo menos que eu li, se eu estiver errado, me corrija. Ele fala no manto, na altura da sua coxa. Tá escrito no manto, não na coxa. Ou eu tô enganado? Porque fala assim, Essa pergunta aí, ela é tipo assim, Jesus desceu ou não desceu no inferno? Ele pisou lá. Tem pastores que dizem que ele pisou lá. Uhum. Outros dizem que ele ficou do lado de cá e deu ordem para que Satanás devolvesse a chave, ou entregasse a chave da morte do inferno. A questão da marca é o que eu falei aqui, ó. Eu acho que eu não concluí isso aqui, né? Uhum. Que existem 5 formas ou 4 formas da gente ver o Apocalipse, explicar o Apocalipse. Primeiro, preterista. O segundo, histórico. O terceiro, simbólico ou místico. E o quarto, futurista. Olha, gente, tudo isso que nós estamos falando na escatologia, Apocalipse, o fim dos tempos, isso ainda vai acontecer no futuro. O preterista, ele entende que o Apocalipse, uma grande parte já se cumpriu nos primeiros séculos da nossa era. Mas uma outra parte ainda vai se cumprir, o preterista. O histórico fala, não, isso é tudo uma história que está escrita. E o simbólico, olha, gente, o mar vai se tornar em sangue, mas não é bem assim, que você vai ver o mar vermelho, né, cheio de sangue, as pessoas ali vendo aquilo, né? Não é bem assim. Isso aí é simbólico. Por isso que eu digo, o Apocalipse é complicado É um tema... para pessoas a entenderem. Então, eu acredito assim que no decorrer dos tempos, acho que eu já devo ter falado isso, mas no decorrer do tempo, pode ser que a nossa mentalidade ela mude ao ver os acontecimentos da escatologia. Alguma pergunta? Tem. Pastor, tem alguma sugestão para entendermos melhor o livro de Apocalipse? Tem, estudar bastante. Pedir a revelação do Espírito Santo, né? Jejuar, orar. Se aprofundar. Porque tem gente que às vezes fala assim, né? Ah, nossa, mas quem ensinou o pastor assim, pregar e tudo? Não foi só na teologia. Sim. Foram várias madrugadas, de noites, né? Sem cara. dormir, É. cansado, e você ali, puxa, eu tenho que pregar amanhã. Gente, eu vou dizer uma coisa, quantas e quantas noites eu fiquei sem dormir direito. Mas aquilo que E eu você não fala- tenho vergonha de dizer isso para o público, não. Quantas e quantas vezes me dava até dor de barriga na hora de subir no altar. A mão gelada, até hoje.
mão gelada. Ah, mas eu não vejo você assim. Pois é, mas quem tá ali na pele É sabe. uma responsabilidade muito E grande. aquilo que você está falando é muito interessante, né? Como entender? Muitos falam assim, como entender Apocalipse? Aí você vai perguntar, quantas vezes você leu? Nenhuma. Então, Porque tem o medo. Tem gente que tem medo de tem ler. gente, não tem que ter medo. tem É, gente que tem... Lá na igreja, eu falei, meu, pelo amor de Deus, se você tiver medo de Apocalipse, você vai nem entrar no céu. é verdade. Eu falei, E que nem o apóstolo nosso lá diz, né? Também não adianta você pegar a Bíblia aqui e pôr na cabeça, Senhor, me ensina, Deus me ensina. Não, não, posso ensinar um outro que o pessoal fazia? É. Põe a Bíblia aberta debaixo do seu travesseiro, você dorme quando você acordar. Tirou tudo da Não mente. é bem assim, né? Tirou tudo da mente. Não, é sério, tem cada... Falando sobre o Apocalipse, eu lembro que eu tive um professor chamado Tamayo, ele é cardiologista das clínicas. Cara, eu falava assim, era a mesma coisa. Quando ele dava aula de biologia, quando ele começava a falar sobre bactérias, eu falava, meu Deus, eu não vou tocar em nada. Porque ele começava a mostrar tanta coisa, você ficava até com medo, né? À vontade, pode ir. Então, Tá bom, assim, já pego. enquanto eu não sabia, enquanto eu não buscava, eu não sabia. Mas aí quando você começa a entender, você fala, mas se você não for estudar, você não vai saber. Entendeu? Então, assim, para eu entender, eu vou ter que estudar, vou ler 1, 2, 3, 4, várias vezes. E a cada vez, aquilo que você falou, você vai passar e falar, nossa, Você vai eu aprender li coisas isso aqui, novas. olha que diferente. Hoje eu já entendi uma coisa diferente. Mas é aquilo que você falou. Vai A estudar, irmã vai Nair- fazer curso. Irmã Nair tá assistindo também, tá? Ela mora Nair em Moganguá. Aquino. Nair Aquino. Congregou comigo aqui no Tabuão. Hoje ela mora em Moganguá, né? Passamos até a virada de ano lá na casa dela. Falando dos 4 cavaleiros, né? Que nós respondemos aqui. O Oséias Oséias. tem uma pergunta aqui. Ele tá fazendo mais. Pastor Reginaldo, poderia me tirar essa dúvida? O que é o sermão escatológico de Jesus? Sermão escatológico de Jesus. Acho que O deve que nós estar... vimos aqui, Mateus, capítulo 24, capítulo 25. Na verdade, Mateus 24, Daniel e Apocalipse, você tem que... Ezequiel. Tem que Ezequiel. colocar junto, Ezequiel. Senão você não entende. Não entende, exatamente. Sermão escatológico. agora não sei se ele está falando aqui de Lucas 21 também, porque tem um... Também. precisa especificar aqui. Tem. Apocalipse, pessoal, as 7 cartas. O que significa 7 cartas? Destinada. Então, são 7 igrejas que hoje, se você pegar, As igrejas hoje, exatamente. Ó, não é verdade? Jesus disse uma coisa aqui através de João que me chama a atenção, gente. No próprio livro de Apocalipse. Olha o que ele diz. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. Escatologia. Uhum. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo de tudo que tem visto. Olha o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então não é só ler, é ler, ouvir e guardar. Apocalipse aqui, Capítulo 1, versículo 3. Isso. Aí ele termina dizendo aqui no versículo 3 assim: porque o tempo está próximo. Quer dizer que cada dia se aproxima mais e mais a volta de Jesus. Isso é inevitável, vai acontecer. Ah, mas se uma pessoa morreu, hoje morreu o Franz Beckenbauer, né? Franz Beckenbauer. Com Franz Beckenbauer, da Alemanha. Tinha nem 80. 72 anos, né? 78. 78, tinha nem 80. Jesus voltou para ele. Zagalo morreu esses dias, Jesus voltou para ele. Então assim, eu estou vivo hoje, não sei amanhã. Agora, existem aqueles, como a palavra de Deus diz, também uma escatologia, ele dizendo que alguns não provarão a morte. Uau. Privilégio, hein? Vai ser arrebatado. E os que não forem arrebatados, que morrerem, vão ouvir a voz do Senhor, porque ele vai dar uma ordem para que os mortos ressuscitem. E aí, Isso é do arrebatamento, né? agora diz uma coisa, tem duas coisas que vão acontecer nessa voz. Uma para vergonha e a outra para ser glorificado, para salvação. Uma pergunta? Dúvida, pastor? Puder responder. Vamos ver. Muitos cristãos perguntam, o cristão pode ser cremado? Não vejo nenhum problema. Não, porque tem algumas pessoas que falam assim, não, porque tinha que vir do pó, voltar pro pó. É, E aí mas se a Bíblia fala que
A terra não vai comer o pozinho, os ossos da carne. É, comer os ossos não come, né? não come. Os ossos não. Não. Só quando vira farelo que você joga lá mas- no mar que os peixes comem. Por isso que... É, mas a Bíblia fala que a Bíblia diz que o mar vai ter que devolver os seus mortos, né? Vai devolver. Porque, isso que eu ia falar. Porque, assim, achar que Deus não é capaz de... Porque foi cremado. Porque foi cremado, não. É, porque quantas pessoas foram mortas queimadas? Até cristão. É. Sim, os mártires. Entendeu? Eu não gosto Porque de tem- queimar, porque o negócio é muito quente. Eu gosto de coisa fria. Ah, também não queria ser queimado, que vai que eu acordo na hora, né? Não, deixa... O negócio é O doido. negócio é sério, gente. Não, mas você acredita? Tem muita gente que tem dúvida. Tem muitos crentes que têm Tem dúvidas. dúvida. E tem medo. É, tem medo. Nada, a Bíblia não me fala nada disso. É que nem A Bíblia não menciona nada. É que nem a questão da tatuagem, gente. A Sim. Bíblia diz que nós não devemos dar golpes na carne, fazer marcas na nossa carne. Eu entendo que a tatuagem vejo como de Deus, mas tem crentes que gostam de fazer, tem gente que faz, e aí tem coisa que a gente não tem controle, né? Eu vi um pastor falando assim, ó, que ele falou assim, ó, cara, eu quero chegar no céu e Deus falar assim pra mim, seu bobinho, você podia fazer tatuagem, não tinha problema. Mas ele fala assim, mas eu tenho medo de chegar lá e falar assim, por que você fez tatuagem? Então, eu prefiro não fazer e ser chamado de bobinho quando chegar lá. A colocação do apóstolo Jéssica foi muito top. Ele falou assim, você tem uma casa, você comprou uma casa, aí tem um muro. Aí você tem um muro, você pintou um muro ali, aí chega um cara e picha o seu muro. Aí você sai lá, o cara fez com o meu muro, Pichou meu muro. tudo o meu muro, acabou com o meu muro. Ele falou a mesma coisa. A casa de Deus, aí você chega lá, você picha lá, tudo, rabisca seu corpo, e Deus vai falar, pô, o que você fez com a minha casa? É que nem... Entendeu? Ele é uma colocação muito Eu fiz boa que ele estudo fez. sobre piercing, né? E algumas pessoas até criticaram, mas eu fiz o estudo, né? E não o piercing, o furo no local do corpo e o que significava para os deuses, entendeu? Então tem todo um significado, né? E aí, engraçado que foi a própria USP que fez. Né? É. E assim, não foi nem cristão, eles falando, O né? Léo Bruxo falou da tatuagem, É. você tem que tomar cuidado quando você colocar ele. Ele falou, você tem que tomar cuidado. O próprio Bruxo falou. É porque a partir do momento que você abre o teu corpo para algumas coisas, você está dando legalidade. Sim. E a partir do momento que eu dou legalidade, eu estou dando... E por isso pode- que é legal. Você quer fazer? Faz, mas estuda. Vai ver o que significa, a origem, né? Por isso que hoje até eu amo... Tem alguns judeus que eu acabo seguindo, porque eles começam Sim. a pregar, eles falam... eu vou falar agora, sentido baseado na época, né? O que Aham. significava na época. Então tem umas passagens que a gente lê hoje, ele fala, vamos ver o que significava na época. Meu, aí você aprende, meu, eu acho muito legal isso. Mas é aquilo, né? Eu quero aprender ou eu só quero ouvir, né? Porque, assim, você pega a televisão, igreja gigante, né? Só falando de cura, você olha assim, eu não vejo ninguém com a Bíblia na mão. Tudo bem que fala que tá no celular, mas também não vejo o celular. E aí eu falo assim, esse pessoal não lê a Bíblia. Só tô indo para receber. Aí eu vou comprar o suor do cara, vou comprar a toalha do cara, mas eu não preciso disso. Pessoas estão... Sabe por quê? Porque eu não quero ensinar isso, porque se eu ensinar isso, você não vai mais depender de mim. É verdade. Não sei, né? É verdade. E é isso que é o problema. Né? Sobre uma dependência espiritual. A gente precisa de uma igreja para a gente ter comunhão, tudo. Mas a gente chega numa dependência com Jesus tão grande que a gente indo ou deixando de alguns dias para a igreja, a gente continua firme. Porque Sim. a gente já sabe que a gente tem um Pai, um Deus. Que você não pode desprezá-lo. Você não né? pode desprezá-lo, ele. Então a gente se firma na rocha mesmo, que é Cristo Jesus, entendeu? E nós sempre falamos nisso. Quando as pessoas é firmadas de Jesus, ela precisa de uma igreja, sim, eu concordo. Pra gente estar em comunhão com os irmãos. Mas a gente ficar sem na igreja, não é. Por exemplo, você fica uma semana que nem eu trabalho direto, isso não me aflige nada. Jesus continua sendo minha fortaleza, porque você já firmou a rocha. Mas tem... Muita gente hoje está dentro da igreja sem firmamento da rocha. Se firma em homem, se firma em dinheiro, se firma em coisas e acabam esquecendo que o firmamento tem que ser Jesus. E acabam ficando fracos, sem anemia espiritual, você entendeu? Mas tem gente que ficar 2 domingos sem ir na igreja já esfriou.
Já esfriou, porque Já não esfriou. tem profundidade. A comunhão, na verdade, não é só na igreja, né? A comunhão onde você está. E assim, tem sim. comunhão. É simples, amada. Eu não sei, assim, eu não sei se... Eu tava até vendo voltando, né, que você postou lá do Mano Reco. Ele fala, não, quer vir pra minha igreja? Você tem certeza que você quer vir pra minha igreja? Eu assisti. Eu vou cuidar da sua vida. Eu vou investigar, vou ficar olhando no Facebook o que você faz, o que você canta. Você tem certeza? Não, se quer vir, eu vou cuidar. Aí fala assim, poxa, meu... E hoje em dia, se você pegar final de ano, o que tem crente que dá uma agachadinha, vou lá... Né? O que você acha, Vira pastor? pedra de tropeço pra outra pessoa. Porque assim, eu sempre falo isso. Eu tava falando isso ontem na igreja. Eu amei uma pregação que o pastor fez lá na nossa igreja, que ele falou assim, eu não tomo refrigerante num copo de vidro numa padaria. Aí o pessoal perguntou por que ele? Porque eu não quero que ninguém ache que eu estou bebendo uma cerveja. Pastor, mas não tem nada a ver. Você gosta de refrigerante? Ele falou, eu gosto, mas eu não bebo por amor ao próximo. Eu não quero desviar ninguém. Porque até algumas pessoas falam, beber é pecado? Não vai me levar para o inferno. Tá bom, mas você é pastor. Mas só de você postar que você tá bebendo, você pode levar um monte de gente pro inferno. Romanos 14. Porque o que vai acontecer? O cara tem a tendência ao alcoolismo, que eu trabalho com dependente químico, aí o cara olha e fala assim, mas o pastor toma, por que eu não posso? E aí acaba... Por causa de você, mas se vai escandalizar, não faça. Ou sei lá, se quer fazer, é você e Deus, então faça escondido, porque o que eu vejo de cantores aí evangélicos, o cara foi abrir a geladeira cheio de bebida. E aí ficou todo sem jeito, querendo tampar. Você já mostrou, né? A gente já sabe quem... Olha, quem... passamos a noite Deus tá de vendo, ano né? novo na praia, eu e meu marido, porque eu gosto muito de passar na praia. Deu meia-noite, a gente agradeceu a Deus. Quando nós voltamos, a gente foi na casa da irmã, voltamos, 3h20, a gente está na beira da praia, orando e fazendo outras coisas que são feitas na praia. Nós estávamos fazendo na praia. Sim. Não convém Ah, falar, viu? porque tem Sim, pessoas que também não são Correto, cristãs, sim. as coisas, entendeu? E a gente como fazer isso, entendeu? Então, o que eu falo para você é que isso é fundamento, a gente já está criado uma raiz. E muitas vezes a raiz não cria, sabe no que cria raiz? Cria na luta que a gente passa, nas dificuldades sim. que a gente passa, a gente aprende quem é Deus mesmo pra gente. Mas você acha que o pastor ou o líder, não precisa ser só o pastor, mas o líder de um ministério, ele pode ficar olhando no Facebook, o Instagram do membro lá, que participa do ministério, de repente para corrigir ele? Você acha certo ou não? Ou se deve corrigir Quer também? dizer que ele tá vasculhando a vida da pessoa, é isso? Eu não... Eu acho que a questão não é vasculhar. A questão você está ali. Vamos supor, pastor, o senhor está ali. O senhor entra no Instagram. Sim, Instagram, Facebook... Então, o senhor chegou ali e viu, todas as redes sociais. vamos supor, o Luia da igreja do senhor. O senhor Sim. toma conta do Luia. Vou ver o que o Luia postou aqui. Puf, tocou ali, tá o Luia rebolando. Aqui no ano novo. Você vai falar, Nunca vai ver porque eu sou duro. olha o que o cara tá postando. Isso é coisa do cara postar, isso e aquilo. Calma aí, eu vou chegar e vou chamar o Luia aqui e vou conversar com ele. Em particular. Né? Isso, em particular. Eu acho assim, igual... Ô, Luiz, vigia aí, Luiz. Me ajuda aí, né? Eu acho assim, tipo assim, é igual eu falo, não é vasculhar, mas você tá lá, cara, eu vi uma menina falando, eu trabalho com a minha cunhada, ela falou assim, não é crente, ela falou assim, gente, e ela chapa mesmo, toma toda. Só que ela falou pra minha cunhada, gente, eu não sei o que esse povo tem na cabeça. O que você fez na festa, deixa lá. Você bebeu? Deixa lá. Você dançou? Deixa lá. Você tirou? Deixa lá. Então, quer dizer, ela dando uma lição de moral naquele o crente que tá lá numa festa e tá postando a cerveja. Cara, deixa lá. É você e Deus. E às vezes nem tá bebendo. Você tá Só que tá com um copo com um monte de gente bebendo e ele tá dançando a música, os outros por isso vão que eu achar, falei- tá bebendo. Por isso que eu falei de Romanos 14, né? Uns comem carne, outros comem legumes, né? O que come carne não julgue e come legume. O que come legume não julgue o que come carne. Mas... A pergunta dele é interessante. Mas- Ele tá falando assim, ele como pastor falou que vê um líder dele. Por exemplo, uma pessoa que tem um Sim, chamado, que sim. coordena alguma coisa na igreja, não é isso? Isso. Quer dizer? E, porque assim,
Quem assistiu o Mano Reco viu, né? Eu amei. Que ele até falou pra gente que tinha um irmãozinho que chegou de Foi aqui que regata. ele veio, né? Só que no outro. É no outro, é. Tava de regata, o cara bonitão, tava... Eu conheço Ele ele. chegou e teve falou na nossa igreja ele falou, algumas vezes. meu, chega aí, irmão. Faz isso não, meu. Vai desandar um monte de irmãzinha aí que tá nova e tal. E eu achei legal. Por quê? Tem muita gente que acaba não fazendo isso. Né? Ô, calma aí. Ô, irmão, você tá no ministério, você tá fazendo isso, né? Você tá dançando. Calma aí. Ah, mas eu tava na festa com... É pecado você estar na festa? Não é pecado você estar na festa. É pecado o que você faz na festa. Você tem que estar lá na festa do ímpio e fazer a diferente. E fazer a diferença. Isso. Já que você não consegue fazer a diferença, então não vai. Foi como um pastor chegou aqui e falou assim, que ele faz o evangelismo no carnaval. Eu falei, eu não curto. Ele falou, não, eu vou te levar. Eu falei, não me leve não, que eu não vou. Porque assim, não é que eu sou super crente, eu sei onde eu posso ir. Eu posso chegar num lugar, ver todo mundo, eu sou ex-usuário. Eu posso chegar num lugar onde tá todo mundo usando droga, eu fui liberto. Eu vou lá e tal. Mas eu chegar num lugar, um monte de mulher seminua lá, dançando, eu prefiro já nem arriscar. Eu prefiro ser José, eu prefiro correr, né? E como o José diz, o José não tinha experiência, né? Não sabia como que era. Então foi mais fácil para ele correr. Então, irmão, se você tem esse chamado de ir numa festa e transformar, de ir num carnaval e transformar, vai. Agora, se você não vai transformar ninguém, não vai. É o meu ponto de vista. É melhor não ir. Ah, mas é meus parentes. Mas se você não consegue se controlar, não vai. Eu já não prefiro Daqui nem a pouquinho ir, né? a gente vai voltar pro tema aqui, mas cara, sei lá. A gente foi chamado para influenciar, não ser influenciado. Você E pode aí- estar no meio de um monte de gente. E outra, quem tem um chamado de Exatamente. pastor, não só de pastor, mas quem é líder, tem que cuidar, faz um papel de pastor Claro. nesse Se momento. tem que ver e chamar atenção. Por mais, Sim. às vezes você não vê, Luia, mas tem pessoas que chegam aqui e falam, ó, tá vendo, ó? O que essa pessoa tá fazendo, ó? Isso. Aqui, ó. Eu Eu não sou acostumado a olhar, eu não olho nada. Eu não gosto de ficar vendo, não. Cada um é maior de idade, vai prestar conta com Mas- Deus. mas Eu já falo Mas logo o se vê seguinte, também, eu mas- falo, meu, você tá julgando a pessoa? Quem é você pra julgar? mas Mas não tem- sei o que, quem é você pra julgar? Exatamente. O próprio Jesus diz, eu não vim julgar o mundo. É. Eu não vim te julgar. Mas se julgo com justiça. Porque eu estou com o Pai. Pronto, acabou. Deixa que Jesus julga. Eu não tenho... É chegar e chamar, falar, meu amigo, ó, isso, julgar não, ó, mas a corrigir palavra tá precisa, assim, né? assim. Cara, Aí, faz, mano, aí né, tinha cara? feito fez uma pergunta aqui. Fizeram umas perguntas aqui. O Oséias também Irmão fez... Heraldo, paz do Senhor, Imanair, Luciano, quero mandar um abraço a todos aí, viu? Ó, a irmã Anaí perguntou, pastor, como não estar na condição em que Deus diz? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, né? Uhum. Não entendi direito a pergunta. Bom, Mas não é aquela passagem que ele fala... Não, sim, Senhor, eu sei, Muitos estão... Mas ela Como- fez uma como pergunta, não- ela colocou lá, mas... Mas colocou o ponto de interrogação. foi. Como não estar, mas tem o como do Oséias não- ali, depois a gente não como ser vai ver o do expulso, Qual que é do Oséias. Oséias? A do Oséias é... Pastor, quais são os métodos tá. de interpretação bíblica mais utilizados dentro da escatologia? Então, aí é que tá, depende de cada pessoa que ministra. Lembra que eu falei dos 5 métodos aqui? Depende muito de cada pessoa. É a visão de cada pessoa. Qual seria o método mais usado na antiguidade? Que é usado hoje? Não é. Por exemplo, a pessoa disse, ó, vai acontecer isso dessa forma, desse jeito. O mar vai se transformar em sangue. A lua vai escurecer. As pragas virão, ok? Mas a interpretação era de uma forma, vamos dizer, alegórica, ok? Hoje, eu acredito que nos dias de hoje, século 21, mais pelos acontecimentos. Por exemplo, gente, tem uma coisa que eu estava esses dias lá no meu trabalho e teve um irmão que falou para mim assim, olha, porque não vai ter segundo templo, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Eu falei, irmão, guarda para você isso aí. Porque às vezes o que eu creio não é da forma como você crê. E aí a gente vai acabar entrando num certo debate. Por isso que eu falo que Apocalipse, a gente acaba entrando em certos debates e acaba
dando problema. É porque um quer ter razão. Exatamente. Por exemplo, eu ouvi muito tempo, em muitas pregações, eu não sei se vocês já ouviram isso, que exatamente onde está a cúpula dourada é justamente aonde o Abraão foi levar Isaac para fazer o sacrifício, aonde Salomão fez aqueles sacrifícios apresentando a Deus, enfim, tudo aconteceu ali. Aí veio os islâmicos e construíram aquele templo, que é dentro do território judeu, ok? Mas que não pertence ao judeu. Tem um muro em volta dele. Quem está na cidade ali de Jerusalém vê o templo lá, mas que não, que é o símbolo, né? Um marco das fotos de Israel. De né? Israel, né? Aí ele disse, olha, mas aquilo não vai ser destruído, porque não vai ter templo ali. Eu falei, gente, tem coisas que a gente vai ver ao decorrer do tempo. Nem tudo dentro de Apocalipse dá pra gente, como eu disse aqui no início, dá pra gente dizer na exata, vai acontecer dessa forma. Porque pode ser que a gente se engane com muita coisa. E aí, eu não acho a gente vai prestar nem conta. Apocalipse, pastor. Acho que tem muitos temas na Bíblia, Bíblia que são polêmicos. E tem várias São. linhas de raciocínio. Sim. Então, e tem muito, eu já vejo muitos pregadores ou até pastores falar bem assim, é isso, isso, isso e isso. E pronto, acabou. Não, cara, não tem como você colocar uma verdade absoluta naquilo que gera dúvida. Você tem uma linha de pensamento, você tem uma teologia sobre tal tema, ele tem outra, eu tenho outra. O que a gente pode fazer, ó, eu acredito, igual escatologia, se você pegar o pós e o Pré. e o pré, é os mesmos versículos que os dois usam. Sim. Os dois. Ah, só que eu entendo desse jeito. Você não tá. Aí tem muitos debatedores que ainda falam bem assim: você não tá lendo a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia. Pô, mas é o mesmo texto que o cara tem. Eu vi, sabe o que eu vi e achei interessante? Ele é teólogo e pastor. Ele falou: a Bíblia é uma das piores prostitutas que tem. Sabe por quê? Porque você usa ela de um jeito, ele usa ela de outro, ele usa ela de outro, eu uso ela de outro. E o autor que escreveu com uma finalidade e um objetivo. E não é a mesma finalidade que talvez eu tenha interpretado. Então eu estou usando a Bíblia, estou prostituindo ela. Porque não foi isso que ele colocou, o autor colocou. E aí Eu ele falou entendi, bem, eu tô entendendo e a aí ele colocação. chegou e falou bem assim, vou esclarecer. Quando você pega uma bula de um remédio, você tá com dor de cabeça, você pega um remédio para dor de barriga, lá tá escrito que é para dor de barriga, você vai tomar? Ele não vai funcionar para dor de cabeça. Ele falou a mesma coisa ao autor. Quando o autor escreveu isso aqui, ele definiu, ele falou, vou escrever assim, assim, assim. E a gente que interpreta de outro jeito. É verdade. A gente às vezes quer pegar a bula. Tem gente que pega a Bíblia bula pra de- enganar, né? Isso, um remédio para dor de barriga quer tomar para dor de cabeça. Ele quer pregar aquilo que convém pra ele Isso, também. pra ele, E muitas religiões fazem isso também. É simples. Eu peguei um pastor recente agora, ele discutindo, falando de púlpito, que ele falando assim, o que a Bíblia diz lá em Provérbios? Ensina o seu filho no Caminho. caminho, né? É no caminho. Não é o caminho, é no caminho que ele deve andar, quando envelhecer ele não vai desviar. Aí ele falou, mentira! Mãe, não se preocupe com isso. Não aceite isso. Viu, Hernando? Porque a mãe de Sansão e o pai de Sansão ensinou o caminho e ele desviou. A culpa não é sua. E aí eu já sou contra. Porque o que a Bíblia diz pra mim é o que tá ali. Se tiver errado, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Então, meu filho, até os 18 anos, enquanto você estiver na minha casa, esse é o caminho, você vai ter que me obedecer. Exatamente. Saiu disso, fez 18 anos, não quero mais ficar debaixo da sua... Saiu, pronto, aí sim. Você faz Mas o que a você quiser. Bíblia faz o que você quiser, que a salvação é individual. Mas a Bíblia me diz, eu tenho que ensinar o caminho. E o caminho é eu andar com ele mostrando uma vida. Não é assim, ó, filho, tô fumando, o caminho não é fumar, não é isso. É eu ter uma vida íntegra, me ensinar o meu filho. E aí o pastor falou, não. Aí eu falei assim, ou ele tem um filho que está desviado, que está no mundão, ele quer justificar o dele e colocar. Mas assim, é o que cada um tem a sua ideia. Mas a Bíblia diz que é, então eu acredito no que ela está escrito. Sim. Se eu acredito. Só que assim, fez 18 anos. Ai, mãe, eu quero curtir. Calma aí, você tá morando na minha casa, filho? Eu que tô se sustentando, vai ter que ser do meu jeito. Não quero ir pra igreja. O problema é seu. Você vai ir querendo ou não. Ah, vai. Eu tô falando eu. Se eu tiver um filho, que eu perdi 2, mas vai comigo até. Aí fez 18 anos, não quer ir mais? Vai morar sozinho? O problema é meu. Você não é meu, lindo. Deus só me deu você pra eu cuidar. É o que eu acho.
Deus me deu para eu cuidar. Agora, você não quer? Já é você. Mas o que a Bíblia diz que eu vou te ensinar enquanto você estiver comigo. Aí o pastor foi contra. É o que o Jay falou, cada um tem uma visão. Mas eu quero acreditar no que está escrito. Isso mesmo. Tem uma outra pergunta aqui. O senhor ia falar alguma coisa, pastor Região? Não, eu até ia falar aqui sobre Pode. as duas testemunhas, né? Ixi, aí eu queria falar pra você agora. Das duas testemunhas. Então, ó, Apocalipse 11, não é isso? Bugou, vai e volta. Eu vou Hã? sair. Duas testemunhas. Não, que dá uma bugada aqui. Deu uma bugada. Quase ninguém na igreja Não, ninguém prega porque eu já ouvi falar das duas testemunhas. Sabe nem do que nós estamos falando? não sabe. Mas a gente vai explicar pro povo aqui. Quem é as duas testemunhas, Bruno? Aí, ó. Ó, Quem que vocês Quem é, acham que é? E aí, Jai? quem é, Luiz? Ué, ele não fala que é Elias e Moisés? Moisés? A lei dos profetas. Moisés, eu tenho quase que a certeza que uma é Moisés. Porque fala que foi lhe dado poder sobre o mar e tal, não foi isso? Ah, lê aí, pastor. Aqui, ó, Apocalipse 11. E foi lhe dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar. Tal. Versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Aqui, ó. Versículo 5. Se alguém lhes quiser fazer algum mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Estas têm poder para fechar os céus. Quem foi que fechou os céus? Para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Segundo o que nós lemos aqui, a interpretação é Elias e Moisés. Só que existem pregadores que alguns até dizem que Enoque. Por causa Pode ser. dos dois que não morreram. Elias Exatamente. Entendeu? Que eles voltam porque não morreu. Pra voltar, eles falam que morto não volta. Então, Porque também Moisés, ninguém viu, sabe, não Só está que enterrado o corpo dele, né? Houve uma disputa, né? Do corpo de Moisés. Do corpo, né? Do corpo. Então Deus teve que... Na carta de Judas esconder, fala, né? Carta de Judas. Teve Sobre que a- esconder, o povo não idolatrar. Uhum. Idolatria. Vai ser idolatra pastor vivo hoje? Não vai idolatrar Moisés. O Kevin fez uma pergunta aqui. Quem fez a pergunta? O Kevin, deixa eu ver aqui onde tá. Pastor, Aqui. você o que acha do quê? É essa? Pastor, você acha que é complicado falar? Não. Não, complicado fazer teologia, ouvir muitos pastores falando sobre Ele tinha esse colocado assunto. um outro aqui. Tinha um falado outro sobre que- Amagedon. Será que ele Você apagou? acha da guerra de Armagedon? A batalha de Armagedon. Aqui. Batalha final, O né? que a Bíblia ensina, ele colocou aqui. Ele colocou no Papo de Deus. O que a Bíblia ensina sobre a batalha de Amagedon? Aonde? Bem lá no final, é a última mensagem. O que a Bíblia ensina sobre a batalha de Armagedon. Vamos falar. Mas tem uma, Peraí, que tem um... tem uma outra aqui que ele colocou. Cadê, meu Deus? Os métodos de interpretação. Foi a pergunta que ele fez primeiro, não foi? Do Oséias? Isso aí o senhor já respondeu. Respondi. Pastor, aí o Kevin colocou aqui. Pastor, você acha que é complicado fazer teologia? Já ouvi muitos pastores falando sobre esse assunto. É o perigo, pastor, que ele está falando aí, vamos supor, até mesmo na metodista lá, né? Depende de quem está te ensinando, depende de onde você está aprendendo. Do cara, se o cara não tiver uma base, mexe com a cabeça dele. Eu né? tive um membro na época da Paz e Vida, aqui do Pirajussara, quando eu fui pastor aqui na Kizaimon Takeuchi. Qual país de vida que o senhor é? Aquele do João Ribeiro ou do... Eu era do pastor Ideal, depois fui lá pro pastor João Ribeiro. Você chegou a congregar junto com o pastor Eduardo Lopes? Pastor Eduardo Lopes, nós trabalhamos juntos no Tabuão em 2000. Eduardo Lopes, que era... Nós estivemos juntos a semana ele era passada, muito tomamos um forte. café, Nós somos muito amigos, né? Uhum. E ele me auxiliava lá no Tabuão, depois ele saiu, foi para Biliase, subiu e
cresceu bastante. Quando eu saí da Paz e Vida da Zona Sul, ele assumiu a igreja. E o que eu tava falando mesmo aqui, gente? Voltando aqui sobre a teologia. Ah, tá. Então, eu tinha um membro lá que ele era uma bênção. E ele foi fazer a faculdade teológica lá no Mackenzie. Aí um dia eu peguei o ônibus, tô vindo de lá, eu acho que eu tinha assumido a igreja da Rio Branco, tinha saído da Zona Sul. Tava na Rio Branco. E eu encontrei com ele, morava no Tabuão. Falei, irmão, e aí, como é que você tá? Pastor, tô bem e tal. Ah, pastor, tô fazendo teologia. É mesmo? Puxa, fico feliz por você. Por isso que eu tinha um pouco de receio da teologia. Mas depende de pessoa a pessoa, quem tá te ensinando. E eu vou dar exemplo daqui a pouco. Ó, aí eu perguntei para ele assim, irmão, hoje você se sente a mesma pessoa envolvido com Deus, cheio do Espírito? Ele falou, ah, pastor, eu senti que eu morri espiritualmente. Eu falei, peraí, mas como? Aí foi justamente a dúvida que criou em mim. Eu falei, ah, como é que eu vou fazer teologia assim? Para me esfriar? Mas quando eu conheci o pastor Roberto Carlos Cruvinel, que eu tive algumas aulas com ele, aí eu vi que não é nada disso. Cara é fera. Ele dá aula de teologia, mas ele fala em mistério. Levanta, igreja, vamos fazer uma oração e tal. E manda fogo nos alunos. Isso é legal. Hoje, até eu mesmo, quando eu vou dar algumas aulas, eu não gosto também de ficar naquela coisa monótona, né? Que a gente diz. O crente tá ali dentro da sala de aula, daqui a pouco ele tá abrindo a boca, daqui a pouco ele dorme na sala. Pode, a gente tem que saber mesclar as coisas para a pessoa sentir o prazer de estar na sala estudando. Né? E é muito bom quando a gente começa a sentir, a ver a nossa mente se abrindo. O bom do Cruvinel é o seguinte, que ele tem várias linhas de interpretação. E ele fala, cara, eu não sou nenhuma dessas daqui. Pronto, acabou. Eu sou soberanista. É um negócio com Jesus e pronto. Então porque se você pegar uma linha de raciocínio, dependendo do pastor, e ele impõe aquilo. Igual se for um pós, ele vai falar, vai te passar toda a linha do pós. Você vai se tornar o quê? Pós. Aí se for pré, igual a gente tá vendo aqui. E aí vai indo, várias linhas. Então você vai seguir aquela linha. Se o pastor for calvinista ou professor, você vai seguir naquela mesma linha. O arminiano, naquela mesma linha. Exatamente. Então você tem que pegar uma pessoa, por isso que eu digo, a gente não pode colocar a verdade absoluta. Ó, tem esse ponto de vista, tem esse e tem esse. Eu sou mais esse, mas aqui, ó, tá aqui, eu tô oferecendo os três. Vê o que se encaixa melhor pra você. Mas é difícil de achar alguém fazer por isso. isso que quando eu disse que eu sou pós-tribulacionista, ninguém tem que nem precisa aceitar. Ah, mas eu não aceito. Não, cada um tem a sua mentalidade, né? Uma coisa você acredita nisso, amém. Lembrando de uma coisa, tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente tem que entender, primeiro, Jesus está voltando. Tem que andar em santidade, fugir do pecado, procurar ser sincero com os homens da terra, fazer a minha parte. Não importa quem tá mentindo para mim, quem não está sendo sincero, eu quero fazer a minha parte. E não julgar ninguém. A própria palavra diz, não julgueis para que não sejam julgados. E teve uma questão aqui que a irmã Nair colocou, apartai-vos de mim que nunca vos conheci, é aquilo que Jesus diz lá em Apocalipse 7, né? Ele disse o que lá? Ele falou assim, olha, que existe um que vai construir a casa na areia, outro na rocha, né? Depois ele disse que vai chegar um grande dia em que muitos vão dizer, Senhor, olha, em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, fizemos isso, fizemos aquilo. E ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim porque nunca vos conheci. Por quê? O tempo em que nós vivemos, os dias de hoje, é o tempo mais difícil. Por quê? Naquela época, o sumo sacerdote, o sacerdote, se ele fosse sacrificar, ele tivesse em pecado, ele era fulminado na hora. Por isso ele carregava o éfode, né? Aquele cordão que eles puxavam, porque não colocava a mão no morto. Puxava para fora. Pois aí também não podia outro entrar lá, né? Não. E aí, na época da graça, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, o que eu digo que é mais difícil? Muita coisa está ficando pro final. Porque a Bíblia diz que a graça, ela é o favor não merecido. Nenhum de nós merecemos. Só que existe aquele que, além de não merecer, ele não faz por merecer.
E é onde ele vai perder a sua salvação, né? Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais, falamos em línguas. E o Senhor vai dizer abertamente, pessoa, que duro isso. Pessoa, ouvir Deus dizendo, olha, apartai-vos de mim, Que eu não te não te conheço. conheço. Não sei quem você é. Ah, não, mas eu pregava na igreja, então não sei quem você é. Coisa dura. Pra gente que tem caráter, parece meio dureza, mas pra quem não tem, sei lá. É. Esse povo é uma barganha danada.